Eu quero ler com você Romanos capítulo 8. Uma palavra que Deus colocou no meu coração na noite de sábado para domingo passado. Eu tinha me preparado para pregar, eu preguei domingo passado pela manhã em Suzano, na igreja do bispo Júlio Vertúlio, e preguei à noite em São Miguel Paulista, na igreja do bispo Diego. E no sábado à noite estava tudo certo, a gente saiu para jantar com os pastores e a palavra pronta, e quando nós chegamos no hotel, Deus começou a falar algo ao meu coração. Eu falei para a Ana, não, vai deitar que eu vou tirar um tempo com Deus aqui na sala, que o hotel era tipo uma parte hotel, tinha uma sala e tinha um quarto. E ali Deus começou a ministrar algo ao meu coração. E veio uma palavra que tem ardido muito no meu coração. Romanos capítulo 8. Romanos é um dos livros mais difíceis de você pregar. É um dos livros mais profundos da Bíblia. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Ele diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando eu digo que isso tem a ver com o que eu comecei falando, com a verdade, com a afirmação de que um dia Ele virá, de que um dia Ele vai voltar, e nós precisamos viver a nossa vida dentro dessa perspectiva, porque quando nós cremos realmente que Ele vai voltar, a vida aqui na terra precisa ser uma preparação para esse encontro com Ele. Domingo que vem nós vamos estar ministrando um pouco sobre esse encontro do noivo com a noiva. Mas a gente precisa entender que se Ele vai voltar, um dia esse encontro vai acontecer. E a grande pergunta é: o que nós vamos ter para falar para Ele? Há mais ou menos 5 anos atrás, eu e a Ana, nós participamos de um treinamento quando a gente decidiu buscar conhecimento, atualização ministerial. A gente começou buscando crescimento pessoal, porque o teu crescimento profissional, ministerial, familiar, ele nunca vai ser maior do que o teu crescimento pessoal. Então tudo começa pelo nosso desenvolvimento pessoal. E nós fomos para um curso sobre desenvolvimento pessoal. E ali a gente aprendeu sobre os 4 tipos de temperamentos, que muitos aqui já devem ter ouvido. E a ciência define 4 tipos de temperamentos, onde cada um tem características típicas. O nosso temperamento, ele é formado por características biológicas, naturais, que nós herdamos naturalmente dos nossos pais biológicos. Não tem a ver com a nossa criação, com a nossa formação, não, tem a ver com a nossa natureza humana. E dentro desses 4 temperamentos, que é o dominante, extrovertido, analítico e o paciente, já teve época que deram outros nomes, mas à medida que eles iam explicando cada um deles, tanto a gente ia identificando em qual deles a gente se encaixava, como a gente olhando um para o outro e identificando em que o outro se encaixava. E rapidamente eu identifiquei o meu temperamento, onde o dominante dominava tudo, e o paciente parece que tinha acabado a paciência e tinha ido embora. E aí é lógico que mulher não perde a oportunidade. E no momento que o treinador, que o professor falava algumas coisas sobre as características do dominante, ela olhava para mim assim, ela dizia: eu não sou o Tiago Brunet não, mas eu já te falei isso. A mulher, ela não perde a oportunidade. E a gente começou a perceber
quem nós éramos naturalmente. Sabe, ao começar a ouvir sobre os pontos fortes e os pontos fracos do meu temperamento, que é o dominante, quando eu comecei a ouvir sobre os pontos fortes, eu fiquei empolgado. Tipo culto de casais, quando você começa a falar das responsabilidades da mulher, os homens começam a vibrar, só que daqui a pouco você vira para os homens, né? E começa a falar da responsabilidade deles. Então eu fiquei meio assim, quando eu comecei a ouvir dos pontos fortes do meu temperamento, sabe, eu fiquei muito empolgado, porque os pontos fortes do dominante, você é focado em resultado, sabe, você, quanto mais desafio, mais você cresce, aquela coisa toda. Eu falei, é isso aí e tal, e de repente começou a falar dos pontos fracos. Porque o dominante, ele não está muito preocupado com as pessoas, ele quer chegar, ele está focado no processo, ele quer o resultado. Só que esse resultado, ele acaba sendo conquistado a custo de muitos estragos que ficam pelo meio do caminho. E eu olhei para mim e falei, Senhor, com esse temperamento natural, eu nunca vou chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Ou talvez eu até chegue, mas eu não vou me manter. Ou talvez eu até chegue, mas vai ficar um rastro de destruição pelo meio do caminho. Sabe, vai ficar pessoas feridas, talvez eu chegue até sem a minha família. E eu comecei a olhar para mim, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente identifica e a gente tem coragem de confrontar. Você nunca vai conseguir mudar o que você não identifica. Porém, não adianta identificar e não ter coragem de confrontar, que você também não muda. E eu comecei a olhar para mim, quem eu era, e eu comecei, sabe, eu entrei numa crise, porque eu não queria alcançar resultados baseados nos meus pontos fortes, que dessem alguma glória para mim. Mas eu também não queria deixar de alcançar, eu não desejava terminar minha vida frustrado por não ter chegado onde Deus queria que eu chegasse, em razão das fragilidades do meu temperamento. E eu comecei então a me questionar, se eu vivesse a minha vida de acordo com a minha natureza humana, se eu vivesse a minha vida de acordo com meus pontos fortes e os meus pontos fracos, porque todo temperamento tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Não existe temperamento ruim, existe temperamento não tratado, temperamento não equilibrado. Mas se eu vivesse de acordo com aquela minha natureza humana, eu comecei a me questionar que papel o Espírito Santo teria na minha vida. Se eu aceitasse que as minhas fraquezas humanas jamais seriam vencidas, sabe, ou se eu buscasse me esconder, me justificando atrás do meu temperamento, o Espírito Santo não poderia me transformar. Se eu decidisse viver minha vida como a Gabriela, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Qual o papel que o Espírito Santo poderia exercer na minha vida? Porque, como eu falei anteriormente, só há mudança naquilo que nós identificamos e estamos dispostos a confrontar, a mudar. E aí eu comecei a imaginar o dia em que Ele vai voltar, ou no dia que Ele nos chamar, que nós vamos estar frente a frente com Ele, e aí eu imaginei como que eu iria justificar para Deus, no dia que eu tivesse que prestar contas com Ele, tentando dar desculpas a Ele, baseado no meu temperamento, baseado nas minhas características humanas. Sabe, tentando me justificar, dizendo, Senhor, é por isso que eu não fiz o que o Senhor queria que eu fizesse, sabe? Porque eu sou tímido. O senhor sabe, né? Minha avó era tímida, minha mãe era tímida, eu sou tímido. É por isso que eu não fiz. Tentando justificar para Deus, dizendo, Senhor, eu não fiz o que o Senhor queria que eu fizesse. Porque, sabe, eu tenho dificuldade de me concentrar, eu nunca termino o que eu começo. E o Senhor sabe que isso é do meu temperamento, né? O Senhor entende. Ou talvez dizer, Senhor, eu não fiz o que o Senhor me chamou para fazer, eu não fiz o que eu sabia que o Senhor queria que eu fizesse. Sabe, Senhor, é porque eu tinha medo.
Mas o senhor entende, né? Eu imagino como que eu diria para Deus que eu não conquistei o que eu poderia ter conquistado, porque o meu temperamento é de alguém que se distrai muito fácil. Porque o meu temperamento, sabe, porque eu sou assim, porque eu nasci assim. E pensar nesse momento, para mim, era inconcebível chegar diante de Deus com esses argumentos. Eu não sei para você, mas para mim, não justifica. E você vai entender por que isso veio ao meu coração. Sabe, para mim isso era inconcebível chegar diante de Deus com esses argumentos. Então eu descobri que eu poderia submeter quem eu era, naturalmente falando, totalmente os meus pontos fortes e meus pontos fracos, à direção, ao poder do Espírito Santo na minha vida. Aí Deus começou a falar no meu coração naquela sala do hotel, de que a Bíblia diz que nele todas as coisas todas as coisas são feitas novas, que nele tudo se faz novo. Então, se a partir do encontro com Ele, se a partir de uma experiência com Ele, se a partir da presença dEle na nossa vida, tudo se faz novo, o que nós éramos antes do encontro com Ele, não vai justificar. E aí então eu entendi que eu não poderia e nem posso, como cristão, assumir uma postura de que viver uma obra de transformação na minha vida não é possível. Romanos ele vai dizer: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quem é que tem o poder de mudar a nossa mente? O Espírito Santo, mediante a palavra. Você pode ter nascido do jeito que você nasceu, você pode ter herdado o que você herdou, mas a Bíblia diz que a partir do momento que você submete a sua vida ao poder do Espírito Santo, você se torna uma nova pessoa. Não é algo automático, é um processo. Mas é aquele processo que ontem eu não sou mais quem eu sou hoje, e amanhã eu também não serei mais quem eu sou hoje. Porque tem pessoas que se entregaram a quem são naturalmente. E deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não diz que Deus nos chamou para viver pelo que a gente vê. Não, a Bíblia nos chamou para viver pelo que a gente crê. A Bíblia não nos chamou para viver de maneira natural, mas para viver de maneira sobrenatural. Há um poder chamado Espírito Santo, que pode mudar, que pode transformar qualquer que seja a realidade na minha e na sua vida, que pode mudar a nossa mentalidade, que pode nos fazer capaz de fazer algo que nós jamais teríamos a capacidade de fazer sem Ele, que tem a capacidade de nos transformar em alguém que nós jamais seríamos sem Ele. Quem está me entendendo? Tem gente que se entregou: eu sou assim mesmo, não tem jeito não. Tem gente que desistiu de ser quem Deus o chamou para ser e se entregou à sua própria natureza humana, como se não tivesse jeito, como se fosse mais forte do que nós, e realmente é, só que não é mais forte do que Ele. E quando nós submetemos totalmente a Ele, nós podemos ser e fazer aquilo que Ele nos chamou para sermos e fazermos. E eu decidi ali que crer que o Espírito Santo, sabe, o fruto produzido pelo Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer lá em Gálatas, sabe, a paciência, o amor, a mansidão, a temperança, todos eles poderiam sim, independente do meu temperamento, independente do que eu era naturalmente, eu poderia sim ser transformado numa nova pessoa. Eu poderia sim ser diferente daquilo que eu era naquele momento. Isso há 5 anos atrás. E
E a partir daquele dia, sempre que eu olhava para uma das minhas fraquezas, e é assim até hoje, porque esse processo de aperfeiçoamento, ele não acaba. A Bíblia diz que só quando Jesus voltar, é que nós receberemos um corpo ressurreto, glorificado, perfeito. Enquanto nós estivermos aqui, esse processo ele continua. Mas a partir daí eu entendi, e sempre que eu olhava para uma das minhas fraquezas, e sempre que eu olho para algo que eu tenho dificuldade, eu entendo que eu posso render toda área, toda dificuldade, toda limitação ao poder do Espírito Santo. E Ele tem o poder de mudar, de moldar, de transformar. E sabe o que é melhor? É que todas as vezes que eu entreguei, que eu rendi, e todas as vezes que eu entrego até hoje a Ele, sabe, algo que não está bem, sabe, Ele nunca me rejeitou por estar apresentando a Ele uma fragilidade. Nunca. Só que Ele me ama tanto, que Ele me aceita do jeito que eu sou, só que Ele me ama tanto que Ele não permite que eu permaneça do jeito que eu chego na presença dEle. Ele vai moldando. Sabe qual é o grande problema? É que a religião criou super-homens e super-mulheres que não existem. A religião tirou de nós algo que é extremamente necessário para a gente viver esse processo de transformação em Deus, que é a vulnerabilidade. Eu aprendo e sou impactado muito mais pelas fraquezas de uma pessoa que são reconhecidas e colocadas diante de Deus e diante do Espírito, do que pelos sucessos e a maneira como a pessoa celebra os sucessos. A vulnerabilidade nos torna barros mole na mão do oleiro, dispostos a ser moldados. Mas a religião nos ensinou a criar uma proteção contra quem que eu não sei, porque ninguém consegue esconder nada de Deus. Que nos impede muitas vezes de crermos que podemos ser transformados. E às vezes a gente vive tanto essa mentira de que somos aquilo que não somos, que a gente passa a acreditar que é. A gente passa a acreditar que é super-homem, a gente passa a acreditar que é uma super-mulher, ou a gente vive tanto a realidade de acreditar na nossa fragilidade, que a gente passa a acreditar que a gente nunca vai ser capaz. Anos depois dessa experiência que a gente teve nesse treinamento, que eu descobri quem eu era de verdade, e eu decidi submeter totalmente ao Espírito Santo. Anos depois eu refiz o teste, porque esse teste da análise de perfil comportamental, você pode fazer ele de tempo em tempo para ver como que você está evoluindo ou não. Eu ainda não sou um lorde, mas o paciente já começou a aparecer há muito tempo. O dominante começou a dar uma... E tudo isso é fruto de quê? Do agir do Espírito Santo. Porque só Ele, o texto que nós lemos diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Sabe, aquilo que parecia ser impossível para mim, e era para mim, que era mudar, sabe, estava se tornando realidade, e está se tornando realidade a cada dia, graças à minha decisão de me render, e de render não só os meus pontos fortes, mas de render as minhas fragilidades ao poder do Espírito Santo. Como eu disse, eu estou num processo. Mas minha esposa e meu filho estão aqui na frente.
E eu sei que eles ainda têm muita coisa para reclamar de mim. Mas eu sei que eles já têm muita coisa para agradecer também pela mudança que Deus fez na minha vida. Porque senão acho que eles nem estavam mais aqui comigo. A gente só precisa entender que existe um poder que não está limitado a nada. Pode ser qualquer que for a tua limitação, qualquer que seja a tua natureza humana, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Sabe, tem sido maravilhoso confirmar que o Espírito Santo é capaz de nos ajudar nas nossas fraquezas e de nos tornar as pessoas que Deus quer que nós nos tornemos. Não é porque você nasceu assim, não é porque teu pai era assim, não é porque você é assim naturalmente que você tem que ser assim, não. Há poder no Espírito Santo para nos moldar, há poder para nos quebrar, há poder para nos fazer de novo, desde que haja em nós essa disposição de submeter a Ele, de reconhecer diante dEle quem nós somos e o que nós precisamos que Ele faça. O Senhor nos ensina na parábola dos talentos sobre um homem que procurou se justificar diante de Deus. A parábola dos talentos diz que aquele senhor lhe deu um talento para um, 2 para outro e 5 para outro. E a Bíblia diz que aquele que pegou um enterrou. E a Bíblia diz que quando o dono da vinha volta, quando o Senhor volta e pede que ele preste contas do talento que ele tinha deixado, a Bíblia diz que ele olha para o seu Senhor e diz assim: Senhor, eu tive medo. Eu tive medo e eu enterrei. E eu comecei a refletir sobre essa justificativa. Ele adulterou? Sim ou não? Sim ou não, gente? Ele se corrompeu? Ele se prostituiu? Ele teve medo. Você não precisa cometer esses pecados para ser carnal. Às vezes a gente acha que, não, carnal, pecado da carne, é o adultério, é a prostituição. Não, carnal é referente à nossa natureza humana, à nossa carne. Todas as vezes que a sua carne domina, você está vivendo na carne, não no espírito. Carnal é quando você se deixa dominar por quem você é naturalmente. Espiritual é quando você passa, sabe, a agir não por aquilo que você é, mas por aquilo que Deus é em você. Quando Paulo diz que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Você não precisa cometer esses pecados para ser carnal. Basta que você deixe que a sua vida seja dominada pela sua natureza humana. Basta que você deixe que a sua vida seja dominada pela sua carne. E a Bíblia diz que aquele homem, ele apenas teve medo. Mas a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fé, de coragem e de ousadia. Eu lembro quando Pedro veio dar a palavra de oferta aqui no penúltimo culto Kids. Ele ficou a semana toda, de 10 em 10 minutos ele vinha e dizia: pai, eu estou nervoso. Aí quando foi no dia, ele: pai, eu estou muito nervoso. Eu digo: eu sei, filho, porque até hoje o papai fica nervoso quando ele vai pregar. Não parece, mas eu fico. E é exatamente essa vulnerabilidade que nos torna dependente dele. É exatamente essa vulnerabilidade, sabe, que permite que ele venha e faça algo através de nós que nós jamais poderíamos fazer. Ou você acha que tudo que Deus tem feito em nós e através de nós tem a ver conosco? Claro que não.
Nós jamais poderíamos viver o que estamos vivendo naturalmente. Sabe, eu jamais poderia, sabe, ter chegado onde eu já cheguei naturalmente. Não! Nós jamais poderemos viver o que Deus ainda tem preparado para nós, se for naturalmente. Essa semana eu reuni minha família lá em casa. Antes da gente dormir, no nosso tempo de oração, eu falei para minha esposa e para os meus 2 filhos, eu falei, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não pensem que o que a gente está vivendo é natural. Porque às vezes a gente cai no erro de achar que aquilo que a gente está vivendo é natural, é normal. Falei para eles, não pensem, não caiam no erro de achar que o que Deus tem feito, de que aquilo que nós temos vivido em todas as áreas é algo normal e natural, que não é. É algo que tem sido movido e promovido pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, algo que pelas nossas próprias forças nós jamais alcançaríamos. Porque a gente corre esse risco de que à medida que as coisas vão acontecendo, a gente acha que é a gente acha que é normal, a gente acha que é natural, e não é. Se você tentar servir a Deus baseado na sua natureza humana, a única coisa que você vai conseguir dar para Deus são desculpas. Você vai dar desculpa por causa das suas falhas, como se quem está aqui no altar fosse perfeito. Deus não requer de nós perfeição, Deus requer santidade. E a religião ensinou que santidade é perfeição, e nunca foi. Porque se para estar aqui tivesse que ser perfeito, eu não estaria aqui. Santidade é quando nós reconhecemos quem nós somos. É quando nós somos transparentes diante de Deus e submetemos a Ele as nossas fraquezas e as nossas fragilidades. E nós sabemos e dizer, Senhor, eu sei que apesar de quem eu sou, o Senhor é poderoso para me transformar, para me moldar, para me encher e para me usar. Já disse até a música que vocês têm que cantar no final. Sabe, se você for tentar servir a Deus baseado na sua natureza humana, ou você vai dar desculpa pelas suas falhas, ou você vai dar desculpa pelas suas fraquezas, ou você vai dar resultado baseado nos seus méritos, e você vai cair, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Deus não divide a glória dele com ninguém. Não é só as nossas fraquezas que precisam ser submetidas ao poder do Espírito, não. As nossas habilidades também. Porque se você não submete as suas habilidades ao poder do Espírito, você vai achar que você é o cara. Você vai achar que você está chegando pela sua força. E você pode até chegar, mas você não permanece. Porque a glória daquilo que está sendo feita não está sendo dada para Deus. Sabe, quando a gente tenta servir a Deus baseado na nossa natureza humana, se você não aceita a sua natureza humana, definida pelo seu temperamento, a pergunta é, onde entra o poder e o agir do Espírito Santo na sua vida? Se for para continuar sendo quem você é e quem você sempre foi, onde entra o agir e o poder do Espírito na minha e na sua vida? Nós não podemos negar a existência dos temperamentos, mas eu tenho certeza de que Deus não teria cumprido a obra que Ele tem cumprido até aqui, e de que jamais seria impossível viver o que Deus tem para nós, se não for com a nossa natureza humana totalmente submetida ao poder do Espírito Santo, com as nossas falhas, nossas fraquezas e com as nossas habilidades também. Em vez de me justificar por causa do meu temperamento, eu decidi submetê-lo ao poder do Espírito Santo em obediência ao Senhor. Você nunca pode ter o controle do Espírito Santo, mas você pode ser alguém totalmente controlado pelo Espírito. Quem está me entendendo? E alguém controlado pelo Espírito não faz o que quer, nem o que tem vontade.
Ser alguém controlado pelo Espírito não quer dizer que você não vai ter vontade, assim, de pegar sua esposa, assim, ou pegar o seu marido, assim. Não, você vai ter vontade. Porque a natureza humana não vai deixar de existir. Só que ela é dominada e controlada pelo Espírito. Quem está me entendendo? A gente precisa entender e acreditar. Para quem não conhece a Deus, para quem não conhece o Espírito Santo, é normal você achar que é impossível mudar. Mas para quem conhece a Deus, a palavra e o poder do Espírito, sabe, tem muita gente que gostaria de ser usada pelo Senhor para transformar a vida de outras pessoas. Mas poucas desejam ser transformadas por Ele. A gente quer que Deus nos use para transformar a vida de outros, mas a gente não acredita que Deus pode transformar a nossa. Como que Deus vai me usar para transformar a vida de outras pessoas, se antes eu não acreditar que Ele pode transformar a minha vida? Que Ele pode perdoar as minhas falhas, que Ele pode me ajudar nas minhas fraquezas e me tornar alguém capaz de fazer algo que eu jamais faria sem Ele. Na verdade, o nome dEle é glorificado nas nossas fraquezas. Se você tivesse habilidade e capacidade para fazer tudo aquilo que Ele te chamou para fazer, Ele não te chamaria, porque você não precisaria dEle, você não dependeria dEle, e consequentemente o nome dEle não seria glorificado. O segredo está justamente em a gente não ter a capacidade. É por isso que Ele chama. Porque quando você faz algo que a capacidade não está em você, não tem como você achar que é você. Aquilo que na verdade te dá autoridade para fazer, é o que você às vezes está achando que é empecilho. O poder que transforma só é liberado sobre a vida de quem deseja ser transformado. Vou repetir. O poder que transforma só é liberado sobre a vida de quem deseja ser transformado, e não sobre a vida de quem deseja apenas ser usado. Muita gente quer ser usado, mas nem todo mundo quer ser transformado. Santo não é quem é perfeito, livre de defeitos, de erros, não, mas é render nossa vontade, nossos medos, nossas falhas, nossas limitações ao poder do Espírito Santo, para que Ele possa fazer em nós e através de nós aquilo que só Ele pode fazer. Porque tem coisas que só Ele pode fazer em você. Tem mudança que só Ele pode promover em você. E tem coisas que você só pode fazer se for através dEle. E se não for através dEle, nem vale a pena fazer. Se não for por Ele, nem vale a pena fazer. Sabe, algumas pessoas estão esperando serem perfeitas ou habilidosas demais para que Deus as use. E Deus está esperando elas terem a coragem de submeter a Ele as suas fragilidades, para que Ele as use. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa não nas nossas habilidades, mas nas nossas fraquezas. Paulo diz: diga ao forte que sou fraco. Paulo está dizendo que você é fraco. Mas a religião vem e diz: não diga que você é fraco. Mas se a Bíblia diz, você é fraco, fraquinho, fracote, igual o Vasco é fraco. Agora, nele, aí é outra história. Paulo está dizendo: diga ao fraco diga ao forte que eu sou fraco. Ele não está dizendo que o Espírito Santo é fraco. Ele não está dizendo que Deus é fraco, não. Ele está dizendo que eu e você somos fracos. E é por isso que eu e você precisamos dele. É a gente reconhecer que nós somos fracos, não para ficar dando uma de coitadinho, não para ficar arrumando desculpa para não cumprir o propósito, não. É reconhecer que somos fracos, para que possamos buscar a Ele, e nele encontrarmos o poder e a força que nós precisamos para ser e para fazer tudo aquilo que Ele nos chamou. Aleluia. Nenhum personagem bíblico era perfeito. Será que você não percebeu isso ainda?
Nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas eram perfeitos. Pedro, tem gente que diz que tem pavio curto. Pedro nem pavio tinha. Jesus diz: vou lavar os pés do discípulo. Pedro diz: o meu mesmo não. Jesus diz: Pedro, tu não entendeu. Se eu não puder lavar os teus pés, você não pode andar comigo. Você não pode ter parte comigo. Aí Pedro diz: então se é para lavar, dá banho logo todo. Está na Bíblia. Aí Jesus diz: não, Pedro, você não entendeu. Não é do teu jeito, é do meu jeito. Aí Pedro, na hora que os soldados vêm para prender Jesus, quando Jesus olha para os soldados, Pedro já tinha decepado a orelha de um. Aí Jesus diz: não, Pedro, não é assim. Pega a orelha do soldado, bota no lugar. Diz: Pedro, não é assim. Só que esse mesmo Pedro que negou a Jesus, que confrontou a Jesus, a Bíblia diz que esse mesmo Pedro, a sombra dele curava. A Bíblia diz que esse mesmo Pedro temperamental, a Bíblia diz que é o mesmo Pedro que Deus usou de maneira extraordinária, pelo poder do Espírito Santo. Deus trouxe você aqui para dizer para você hoje à noite: ei, você não precisa continuar sendo quem você sempre foi. Quando você submete a sua vida, as suas fragilidades e as suas habilidades ao poder do Espírito Santo, Ele pode fazer em você e através de você coisas que você nunca imaginou. Não se entregue à sua natureza humana. Sabe, não deixe nada te limitar, porque Deus não está limitado a nada. Deus não está limitado a quem você é. Deus não está limitado, sabe, à tua realidade carnal, à tua natureza humana, aos teus defeitos. Não, não. Entrega nas mãos dEle. Porque a Bíblia diz que os pecados Ele perdoa. A Bíblia diz que as nossas fraquezas Ele aperfeiçoa, Ele nos empodera. Sabe, não existe pessoas perfeitas, mas existe aqueles que consagram a sua vida a uma constante transformação, como o barro nas mãos do oleiro. Você não precisa ser santo para recebê-lo, mas à medida que você o recebe, ele vai te tornando santo a cada dia.